Palmeiras. Ó, O Palmeiras no primeiro tempo levou um cansaço de um time reserva do Flamengo. E o que tá todo mundo esperando? Pô, esses times vão bater lá na frente outra final de Libertadores. 100% contra 100%. Mas é diferente. E aí? Cada Mas jogo aí é comparar mamão com laranja. rotação, É outro jogo, é outra história, é outra proposta. Se a gente Mamão, pegar o claro. time... Eu não acho que é uma coisa, não ganhou nem do reserva, imagina do titular. Eu acho que não é isso o papo. Não, mas estão falando O titular aqui. empatou Mas 0 a 0, estão tudo trazendo bem, esse mas ponto tudo- para o debate. Mas Se dá não pra ganhou fazer um nem do suco de reserva, mamão com imagina como laranja se aí. fosse uma matemática. Se o reserva empatou, o titular no mínimo empata. Não, é outro jogo, é outro desenho, outra proposta, outra mobilização. Quanto foi no Maracanã? Outra forma de se comportar para se 0 a 0. defender contra o Palmeiras. O time? Entendeu? principal. O que podia jogar. Então, assim, acho que não é uma matemática. Pô, não conseguiu ganhar nem de reservas. Imagina numa final. Acho que é diferente. Pedro, eu até comentei ontem no Sport Center, esse resultado não é de todo ruim. Porque imagina se o Flamengo ganha do Palmeiras. Não, pro Palmeiras eu acho um empate bom. Não, tô dizendo pro Flamengo. Ah. Se o Flamengo ganha esse jogo ontem, o que o pessoal ia estar falando agora? Mas não ganhou do reserva, vai ganhar do titular. Flamengo é titular, é favorito. O Palmeiras, o engraxa chuteiro e não sei o que. Era tudo que o Abel queria. O Abel adora trabalhar num cenário desse. Aliás, o Dorival também gosta de trabalhar. Ninguém quer saber de ser favorito. Ninguém quer saber. Então, ao empatar o jogo ontem, a percepção do torcedor, de uma maneira geral, ainda é que não sei quem é o melhor. Alguém vai dizer que é o Palmeiras, alguém vai dizer que é o Flamengo. Tá? Outro vai dizer, olha, não sei. Então, ficaria, tá tudo dividido ainda. Estou pensando numa suposta final de Libertadores. Tá? Se ganha o Flamengo ontem... Esse empate não carrega. Não carrega. Pra lá. Exatamente. Se o Flamengo ganha ontem com reserva, eu acho que poderia contaminar a final da Libertadores. Contaminar para ele o Flamengo. Entendeu? O Abel usar tudo. Na final do ano passado foi assim. Sim. Quem que era o favorito? O Flamengo. E o Flamengo não estava jogando bem. Mas lembra? Estava em viés de baixo. Favorito. Mas todo mundo lá, Flamengo. E o Abel adorou. Todo mundo gosta disso. Então, essa possível final de Libertadores pode ser que nem aconteça. Pode ser que dê Atlético Paranaense e Vélez. Pode ser, a gente não sabe, é futebol. Mas essa possível final, todo mundo vai chegar como, não sabemos quem é o melhor. Então não vai ter aquele discurso de vestiário para inflamar jogador. Olha, eles fizeram um pôster de campeão. Olha o que a mídia está falando. As redes sociais também dão o Flamengo como favorito. Vocês vão aceitar isso? Porque isso pesa no não, se ele tivesse ganhado ontem, eu acho que mudava essa narrativa do favorito. Exatamente. Falar, pô, o Flamengo... Mas eu acho que depende muito, por exemplo, do jeito como os dois times se chegarem à final. Como eles vão chegar a partidas antes. Sim. Tem chão ainda, eu né? acho que tem muita coisa. Tem 2 meses, tem mais de 2 meses. Muita coisa, eu acho. Mas, o Chita Verde mandou uma mensagem aqui, na hashtag F90BR, faça como Chita. Estava no Allianz ontem. E o que chamou a atenção de boa parte da torcida alviverde é uma semana livre. A gente não viu, assim, uma correria. Aí eu pergunto, é porque o empate também não era ruim? Não, isso ele mudou? Tava jogando contra o Flamengo. Sim. É isso. É adversário do outro Tava lado, jogando forte. contra o Flamengo. É isso. É porque a impressão do torcedor, esse Chita Verde, ele é bem torcedor, né? Esse rapaz aí que... O quê? O torcedor é assim, tô em casa uma semana treinando, agora eu quero todo mundo voando, chega de desculpa, só que o jogo é jogado, o jogo é outra coisa, o que você falou. E é o Flamengo do outro lado, não adianta achar que... Isso podia ter acontecido com o Atlético também. Siqueira, não é? Atlético Bota a Mineiro. bola no pé e quem manda aqui, senhor. Tem uma dinâmica muito diferente. Acho que o Filipão brinca na coletiva no meio de semana. A gente tudo mais, mas é o Flamengo. Esse Flamengo, ele coloca o Flamengo numa situação meio que tipo fora da curva. Não dá pra querer trabalhar em condições normais. O Flamengo, ele é um time muito fora da curva. Ele é um elenco muito fora da curva. Independente da formação que entra, o Dorival hoje diz que tem 2 times, não tem como você virar e falar, pô, mas calma aí, trabalhou uma semana, não entrou atropelando o Flamengo. Quem trabalhou uma semana e entrou atropelando o Flamengo? Recentemente? Quem? Você não tem um time que entrou atropelando. Você tem um time que talvez tenha tentado em algum momento do jogo. Mas eu acho que passa um pouco também pelo jogador, Pedro. Porque o Palmeiras volta outro no segundo tempo com o mesmo time. O mesmo time volta de completamente diferente, com outra atitude. Eu acho que no vestiário identifica situações. O Abel deve ter chegado a escolha, rapaziada. Por aqui. Se não melhorar a postura, a gente não vai ganhar esse jogo. A gente vai perder. Sim.
E aí vão meter pressão na gente. Aquele discurso todo. Vão meter pressão. Depois tem o Fluminense, depois não sei o quê, depois não sei o que lá, blá, 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 blá. Se fez um correr, não vai ter jeito. O time volta... Pô, claro, ele faz uma mudança tática ali. Sim, isso que eu te falar. Ele passa o Dudu pra direita. Porque ele vê que ali era o caminho, entendeu? exato. Então ele faz isso. Porque desde que o Pedro Alves Cabral chegou aqui no Brasil, quando ele descobriu o Brasil e tal, blá, 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 o Dudu já jogava aberto pela direita. Entendeu? Eu não sei porque que ele colocou o Dudu na esquerda e o Scarpa na direita. É o que estava dando certo. Sim. Ele já tinha feito isso em outros jogos. Ele troca ainda no primeiro tempo, às vezes. Exato. Tudo bem, essa modificação... Mas... Pra confundir, mas gente, o Dudu, ele voltou a ser aquele jogador que era, quando todo mundo pedia na seleção, jogando ali, ó. E ontem jogou lá muito, direito. E ontem jogou muito, Dudu. Sim, jogou bem. Mas ele melhora no segundo tempo quando tem essa modificação. Claro. Então, além houve essa modificação, mas eu acho também que houve uma cobrança do Abel no vestiário. Tem um personagem importante que a gente vai falar agora. Eu vou começar com o Facincani. Felipe. Rafael Veiga. Vamos falar dele. Ele tem números, o Veiga, embora meia, ele tem números absurdos, Facincani, companheiros de mesa, de gols, de assistências, mas é inegável que depois da lesão ele voltou um tico abaixo, normal também, o cara não vai jogar 11 meses da mesma forma, mas tinha a torcida do Palmeiras perguntando, será que teremos nesse segundo semestre o Veiga que a gente conhece? Ontem foi um jogo para dar uma estufada no peito, o Facincani, não pelo que ele fez nos 90 minutos, mas por decidir, é gol que a gente fala de jogador diferente, que resolve jogo. Você tem que analisar os dois pontos. Ele fez o gol, ele decidiu, mas ele passou boa parte do jogo ainda bem longe, bem aquém daquilo que é o Rafael Veiga. Tanto é que o Veiga, minutos antes do gol, estava para sair. É verdade, isso é verdade. Estava para sair, né? Então tem que ter muito cuidado também com nem muito ao céu, nem muito à terra, né? O Veiga é um ótimo jogador, mas ele precisa voltar a ter mais proatividade em campo. Rony, dá uma olhada, o Rony engana completamente o Santos. O Rony participação total do Rony. Ele quase desvia de cabeça e a bola talvez não entraria, né? Mas enfim, mas é um Rafael Veiga que precisa participar mais ativamente dessa fase do jogo, porque se o Scarpa está aberto e travado na ponta, ou então ajudando a fechar a marcação, e ele é o cara que precisa se apresentar mais para esse jogo, e eu vejo um Veiga ainda muito atrás e permissivo à marcação do adversário, né? O Veiga de outrora, desses últimos 6 meses, era o Veiga que atacava esse espaço, que se apresentava como elemento de finalização, que buscava o jogo com os laterais para triangular um pouco mais. Essa jogada nasce justamente ele saindo um pouquinho ali para pegar essa bola vindo na abertura de espaço que o Palmeiras coloca na ponta direita, né? Então foi uma rara jogada dele. Então é um Veiga que precisa melhorar, porque o Abel ontem quase que ele faz a mudança e deveria ter feito. Não é porque o Veiga fez o gol que eu vou isentar. Não, o Abel foi correto, segurou. Não, talvez ele pudesse ter feito a mudança assim, a entrada do Gabriel Menino, ou buscar um Tabata pela ponta, ou Wesley abrir o jogo. Enfim, eu prefiro hoje o Tabata. Acho que o Wesley ainda também não está entendendo muito bem esse papel dele de ser um 12º, terceiro jogador, tem que ser mais agressivo em muitos momentos, mas é um Palmeiras que ontem poderia ter tido um meio campo diferente e passando o Scarpa por dentro, que é onde tem inclusive rendido bem, e foi o ponto de virada para esse Gustavo Scarpa que a gente acompanha hoje. Esse Scarpa hoje, protagonista, proativo, de tantas assistências, foi o Scarpa que pegou o período de baixa e ausência do Veiga e transformou-se num jogador professor, também estou aqui para assumir essa condição. E aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo do Veiga? O Veiga, é importante dizer que com o Flamengo ele tem histórico, hein? Ele fez gol na final da Libertadores, na Supercopa fez gol, fez 2. No embate direto com o Flamengo, o Palmeiras vai precisar desse cara, eu acho que a subida de produção do Scarpa pela região do campo onde ele trabalha fechou os espaços onde o Veiga trabalhava muito. Porque a partir do momento em que o Scarpa ele joga com o pé invertido, né, e o movimento, não sempre o mesmo movimento, mas na grande maioria da movimentação do Veiga era de dentro para fora, para o lado direito. E aí abre-se o corredor e vem Danilo, e vem Zé, né, e vem o Scarpa por dentro para municiar os caras. A partir do momento que que o Scarpa começa a chamar muita atenção pela movimentação que ele vem, o que acontece? Os times adversários, eles fecham aquela zona, aquela área ali do campo. E aí fica difícil para o Veiga trabalhar.
né? Por que quando muda o campo, vem o Dudu, passa a ser um pouco mais tranquilo? Porque o Dudu exige uma marcação já com a cobertura, né? Você vem o Ayrton, vem o zagueiro, já vem o cara fechando aqui. Então o cara que teoricamente estaria preocupado em fechar um pouco o espaço do Veiga, ele já começa a mudar o posicionamento. E aí ele, ao invés de pegar o Veiga de costas, ele pega o Veiga, né? Ele fica de costas pro Veiga. E aí o Veiga consegue encontrar o espaço para dominar essa bola e enxergar todo o campo. Então eu acho que passa muito por essa questão da movimentação, né? A parte física, eu acho que ele já tem uma parte física, porque faz quanto tempo que ele está jogando? Sim, eu acho que já tem já. Agora, não é novidade nenhuma que ele é um cara que chama atenção. Que se você deixá-lo sozinho, ele vai chutar, ele vai criar situações. É que tem duas situações. O Veiga, ele é mais um meia atacante. Ele não é um cara que arma tanto o jogo. Ele pega a bola, 2 toques, ele já mete a bola para lateral, né, para linha de fundo e vai para a área para finalizar. Ele não é o cara que dita o ritmo. E aí cabe pro Scarpa, né? Eu tô com o Zé, porque quando esse Veiga que o Facinca pontua, que tinha ali na tela, o cara lidera gols, esse Veiga era uma peça que o jogo inteiro do Palmeiras passava por ele. Fosse para ele acelerar um passo, fosse para ele chegar finalizando, fosse para ele inverter. Esse jogo todo do Palmeiras deixou de passar por ele pela lesão. Passou a rodar muito pelo Scarpa, muito pelo Dudu também. Uma série de... Então, assim, esses jogadores assumiram o protagonismo na ausência do Veiga. O Veiga voltou, esses jogadores continuaram com certo protagonismo. E acho que ele ainda tá... Não é que está se encaixando no time, mas ele está cumprindo outras funções que não necessariamente precisa desse Veiga que você falou. Quero ver o Veiga um pouco melhor, quero ver... Tá bom, mas tem gente cumprindo esse papel. Esse não protagonismo do Veiga no momento não é o grande problema do Palmeiras. Eu acho que é muito mais uma questão de adaptação. Ele foi fundamental até o momento da lesão, ninguém queria lesão. Ele sai, o Scarpa cai para o meio e vai muito bem, supre muito bem ali. Tem uma participação diferente do Dudu também. Tem uma série de movimentações que são diferentes do ataque. Então, quando o Veiga volta, ele está se encaixando nisso que está funcionando. Não necessariamente está voltando para ser o cara que não estava funcionando, está chegando o salvador da pátria aqui que vai voltar a fazer esse time andar. Não é essa situação. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o gol de ontem ele tem muito de uma confiança, de uma retomada de confiança. Sim. Um jogo do tamanho que era, um gol importante como foi, porque você tinha um 0-1 no placar. Então, acho que passa muito mais por isso. O Veiga não é o craque genial. Acho que a gente já debateu isso aqui até algum dia. O Veiga não é o craque genial. Ele era uma engrenagem. Mas o Chita não acha isso, não. Não, tudo bem, mas eu vou discordar do Chita. A engrenagem funcionava muito bem e potencializava esse Veiga. Cara, vou ter que tirar o ponto agora. Ele tá nervoso aí, né? Eu imagino. E potencializava esse Veiga. Não é que ele vai chegar agora e qualquer coisa. Ele depende dessa retomada, da engrenagem, do encaixe, de saber o que ele vai fazer. E eu acho que também uma confiança. A gente viu o Veiga perdendo o pênalti que não perdia, a gente viu o Veiga errando lances que não errava, só que ontem a gente viu uma situação diferente, um Veiga empatando o jogo contra o Flamengo em casa quando você tomava um 0-1. Cara, né? Então acho que isso também muda, o time procurá-lo, ele participar dessa engrenagem de uma forma, ou como antes, ou agora participar do jeito que já está encaixando com o Scarpa, eu acho que é importante. Não dá também, eu não consigo ver, por exemplo, que a rodada que vem vai ter aquele Veiga protagonista e vai enfileirar 3, 4 jogos e só ele resolve, a bola passa para ele. Não, acho que ele vai ser parte disso. Não, porque as equipes também estão enxergando mais esse tipo de jogador. Só uma coisa, isso não é um problema, essa retomada para mim do Veiga. O gol que eu falo assim...